tá. Não, coloca compartilhar de novo. Tá, foi, agora sim. Perfeito. Aí coloca no modo... Isso. Maravilha. Podemos? É com você. Então, boa noite a todos, buenas noches. Meu nome é Matheus, eu sou biomédico. Não sei se existe essa profissão nos outros países da Sudamérica, né? Mas para aqueles que não conhecem, a biomedicina é um ramo da biologia dedicado às ciências médicas, né? Portanto, estudamos ciências biológicas, mas em vez de estudar zoologia, botânica, essas coisas, a gente se dedica ao diagnóstico clínico e hoje em dia muitas outras especialidades como o diagnóstico por imagem e a estética também, né? Então, eu me formei pela Universidade Federal do Pará. Eu fui criado no meio da Amazônia, igual um índio de pé no chão. E lá também fiz um mestrado em genética e biologia molecular. Em seguida, eu vim para o Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro, onde eu fiz o doutorado em ciências. E, para concluir minha carreira acadêmica, eu fiz um pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em São Francisco, num laboratório de bioengenharia e ciências terapêuticas, né? E, em paralelo a tudo isso, desde 2005, eu desenvolvo um trabalho de preparação de enxertos autólogos, principalmente na implantodontia. Então, nós começamos lá na época do PRP, né? Fazendo toda a nossa... começamos a estudar e nós acumulamos uma experiência muito grande, principalmente pelo fato de nós não termos uma clínica. Nós prestamos serviços em clínicas de terceiros. Então, em média, a gente estava conversando outro dia com meu tio, que é a pessoa com quem eu trabalho, com quem eu divido as minhas atividades com 2 tios da família, né? 2 tios, e nós somos sócios nessa empreitada. E a gente estava fazendo uma conta aí, então, somando tudo, a gente acompanha aí cerca de 700 a 800 cirurgias por ano. Então, desde 2005 que a gente está... eu, pelo menos, estou nisso. Então, fazendo uma conta rápida, você tem ideia da quantidade de procedimentos que a gente já participou e da quantidade de enxerto autólogo que nós já produzimos, né? Então, é muita coisa e tem muita coisa feita, e isso deu para a gente um pouquinho do que falar aqui para vocês hoje em relação ao PRF. Ao longo dessa semana foi muito bem explorado o tema do PRP, né? A doutora Ana mostrou, enfim, resultados incríveis com o uso do PRP em feridas, em diversas outras lesões corporais, né? Isso. E a Tabita e a Priscila mostraram outras variações do PRP e do plasma gel, que acaba sendo quase que um derivado, não do PRP em si, mas do plasma, né? E, enfim. E hoje eu vou mostrar um outro conceito, que é um conceito que no nosso meio anda mais polêmico, né? Quando a gente fala em PRF, para mim está muito claro assim, a gente fala em PRF no Brasil, corações saltam aos olhos. Quando a gente fala em PRF no resto do mundo para estética, caras feias se produzem aos milhões, né? Então, eu acho que a gente precisa entender, depois de toda essa maratona falando de PRP, de plasma gel, de tudo isso, a gente colocar um pouquinho sobre o que é o PRF. E eu gostaria de começar essa apresentação, eu estou aqui com as câmeras abertas, de bastante gente, né? Não consigo ver todos,
mas eu gostaria que nós fizéssemos um juramento. Todos vão levantar a mão direita e vão jurar. Eu juro que Cadê? PRF nunca mais será chamado de plasma rico em fibrina. Este é o juramento que a gente precisa fazer antes de começar, tá? Plasma é plasma, fibrina é fibrina, PRF, PRF, PRP, PRP. E qual é a diferença de plasma e fibrina? De plasma, fibrina, sem plasma, como é que é isso? O plasma, não existe... Por que não existe plasma rico em fibrina? Né? Na verdade, o plasma ele é ausente de fibrina. Não existe fibrina no plasma. O que existe no plasma é uma molécula chamada fibrinogênio, que a partir do momento que a tromboplastina cliva, ela se ativa, se transforma em fibrina, o coágulo se separa e aí nós não temos mais plasma, nós temos coágulo e a parte líquida se chama soro, ou suero, eu acredito que seja assim, né, em espanhol. Então, esse é o conceito fundamental para a gente entender, é saber que o plasma ele vai ser um plasma sempre ausente de fibrina, tá certo? Então, como nós podemos começar essa apresentação definindo o plasma rico, a fibrina rica em plaquetas, vamos dizer, né? PRF, Platelet Rich Fibrin, portanto, fibrina rica em plaquetas. Vamos analisar esse conceito, né? Olhando para essa palavra, o que nós entendemos? Nós temos fibrina e plaqueta, né? O plasma rico em plaquetas, ele é plasma rico em plaquetas até o momento que você coagula ele. Depois que você coagulou ele também passa a ser uma fibrina rica em plaquetas. Concordam com isso? Todos entendem, né? E aí segue a evolução do biomaterial. Então, vamos lá. Para a gente conhecer o PRF, eu coloquei uma definição muito simples, que é um biomaterial derivado do plasma sanguíneo para uso autólogo, utilizado em regeneração óssea de tecidos moles e da pele. O PRF ele foi descrito pelo Chocrum, Dr. Joseph Chocrum, que é um médico francês, pelo que me consta, anestesista, né? E ele, diante de observações na época do PRP, desenvolveu o PRF, que é, sim, uma evolução do PRP, mas se tocam em alguns momentos, né? Na minha concepção. Existem muitas diferenças para eles serem tomados apenas como substâncias que confrontam uma a outra. Na verdade, eu penso que são, em muitos momentos, complementares. O Dr. Chocron publicou muitos trabalhos, como vocês podem ver aí. Aí tem uma série de 5 trabalhos que definiram o PRF de uma maneira muito ampla, né? Desde os conceitos técnicos e da evolução até o seu uso com enxerto. E notem, se vocês olharem, vocês veem a minha setinha aí? Uhum. Se vocês olharem esse último artigo, que é a parte 5, ele está falando em avaliações histológicas no enxerto ósseo, né? Então, o PRF ele é concebido para enxertos ósseos, tá certo? E todas as outras evoluções vêm com, assim como o PRP, as outras evoluções para a estética, no nosso caso, né, para harmonização facial, vêm com o tempo. Então, ele também produziu um livro, que é um livro muito interessante, que tem, sei lá, 15, 16 capítulos, e tem um capítulo de harmonização facial, escrito pela doutora Cleópatra Nakopoulos, que é um capítulo muito interessante, que vale a pena a leitura.
Então, o racional do PRF é potencializar reparo, reconstrução e regeneração tecidual, utilizando elementos próprios do organismo e específicos para essa função. No caso, fibrina, plaquetas e leucócitos. Muito bem. Vamos desenrolar um pouco esse conceito para a gente ficar muito claro na cabeça o que é o PRF. Né? Então, nós pegamos o que o organismo faz, a rigor, né? Vamos imaginar uma lesão cicatricial. Né? Você teve lá uma lesão na pele, o sangue saiu, ele coagula e se inicia uma série de eventos ali embaixo. O que o PRF faz a rigor? O PRF não traz nenhuma novidade do ponto de vista de composição, do ponto de vista de colocar coisas que não existem ali naquele ambiente. Tudo que vai para aquele ambiente existiria naturalmente, só que como a gente vai lá e coloca a mão humana em cima, as quantidades se modificam e os processos se aceleram, né? Essa primeira imagem, nós vemos aqui o que é uma rede de fibrina com plaquetas aderidas, né? Então, uma fibrina ainda imatura, se chama, num primeiro momento onde essa fibrina encontra uma lesão, forma uma rede e essa rede vai servir de anteparo para as plaquetas se aderirem e, em seguida, a primeira linha de imunidade composta pelas células da imunidade inata, né? Neutrófilos principalmente, e o estímulo local trazendo macrófagos para o tecido para começar o processo cicatricial, a fase da inflamação. Então, tudo isso foi muito explorado ao longo dessa semana. Ontem o Dr. Nestor deu uma aula brilhante e falou muito bem sobre esse período, a inflamação e a fase de proliferativa e de remodelamento, enfim. E tudo isso nos interessa muito, né? E os elementos, quando eu falo em fibrina, plaquetas e leucócitos, é para a gente ser um pouco pragmático no início do processo. Porque tudo isso vai chamar para aquele local uma série de outras coisas, fazer uma série de eventos em cascata para essa cicatrização progredir. Então, vamos a um exemplo um pouco prático. Essa senhora que está na tela é Esmi Mamá. Minha mãe, ela fez um procedimento facial de rejuvenescimento chamado peeling de fenol. O peeling de fenol é uma remoção química completa da epiderme e parcial da derme, ou seja, a derme ela se divide aí basicamente você tem a derme superficial, a derme média, a derme profunda, né? A papilar e enfim, esqueci o nome técnico agora, mas enfim, e esse procedimento ele vai estancar exatamente onde os vasos sanguíneos tocam a derme. Por isso ele é um procedimento seletivo. Então, o que acontece? Essa pele é removida quimicamente em forma de peeling, você passa o fenol no rosto do paciente. 2 dias depois, você passa o dedo e a pele sai na mão, como uma ralé, como diz o Dr. Nestor. E nós removemos essa pele. E embaixo dessa pele saiu a epiderme, sobrou derme e vasos, certo? Esses vasos, eles sangram, e se eles sangram, eles formam fibrina, né? Vamos olhar essa segunda foto aqui na região do olho, por exemplo. Vocês veem que é uma região que está como se estivesse úmida, né? Bem como uma meleca, não sei como dizer isso para o pessoal que fala em espanhol, mas você vê que é uma região que está bastante úmida. Isso é a fibrina. E o que essa fibrina está fazendo ali? Ela está criando uma camada propícia para que novos vasos comecem a crescer, o sistema imune se aproxime para defender essa pele lesionada, né? E essa angiogênese nova vai dar origem ao tecido novo. Não tem formação de tecido sem vaso sanguíneo. Tecido sem vaso é necrose, certo? Seja ele qual for. Então, seguindo com o procedimento, essa camada de fibrina
10 dias depois, mais ou menos de uma semana a 10 dias depois, você vê que o paciente já tem um formato de pele bem mais homogêneo. Isso branco que tem aqui nessa segunda foto é uma máscara, uma mascarilha, que se fala em espanhol, né? De poliuretano, que vai fazer uma oclusão para a fibrina não ficar exposta e evitar contaminações, né? Minimizar riscos, vamos dizer assim. Portanto, nessa foto você vê que a pele já está bem mais recomposta, né? O novo epitélio já vai se formando devido a essa angiogênese promovida por toda essa camada de fibrina, pelas plaquetas, pelo coágulo que se formou ali em cima. E 15 dias depois, minha mamã já está quase nova. Você vê que é um tecido já bem diferente do que era originalmente, né? Um tecido bastante avermelhado. E por que está avermelhado desse jeito? A pele está bem mais espessa, né? Imagina que o vaso sanguíneo está cá e a pele tem essa espessura. Quando você remove, ele se forma de novo. Anatomicamente, esse vaso está mais próximo da superfície do que estava antes. Então, essa vermelhidão. Depois disso, é minha mamã, após o período de alta. E este é o antes e o depois de uma senhora de 64 anos. Na época, tinha 62 e uns pouquinhos, né? Então, veja que esse rejuvenescimento todo é um resultado muito bonito, brilhante e que foi possível graças à camada de fibrina, certo? Se nós não tivéssemos a camada de fibrina, nós teríamos o que se chama equivalente a uma queimadura de terceiro grau. E esse tecido seria, portanto, fibroso e não um tecido com possibilidades regenerativas. Aqui em cima se dá uma ideia, nesses pequenos cartoons aqui, da pele velha como era antes, né? Onde a derme perdeu sustentação, perdeu colágeno, perdeu elastina, teve uma grande degeneração. Nós removemos a epiderme completa, deixamos a derme próxima aos vasos sanguíneos. Essa pele se regenerou e ela voltou uma pele rica em colágeno, rica em elementos de sustentação, do nível dérmico para cima, da derme para baixo, não. Então, o que se faz de preenchimentos em nível de periósteo não se compara com isso. Minha mãe continua precisando de sustentação mais profunda. Vejam só, sulco nasogeniano, né? Boca de marionete, que são sustentações que você vai além, mais profundamente, do procedimento que foi feito. Então, aqui eu coloquei isso tudo para a gente entender do que a fibrina é capaz, certo? Do que a fibrina, qual é o papel da fibrina numa situação extensa como essa, para depois nós irmos discutir o papel da fibrina de forma focal, né? Naquele ponto de injeção, naquele ponto de enxerto. Muito bem, até aqui, tudo tranquilo? E vamos olhar, então, essa imagem é de um artigo de uma revista importantíssima, que é a New England Journal of Medicine, que seja talvez a revista mais importante do mundo hoje, né, há algum tempo, e mostra como é a composição de um coágulo de fibrina. E quando a gente olha para isso, a gente se assusta, porque é muita coisa, são muitos mecanismos, é muita coisa acontecendo, e basta a gente olhar para poucas coisas aqui para a gente entender o nosso foco, né, de trabalho. O primeiro deles é o coágulo de fibrina em si. Notem que o coágulo de fibrina ele tem uma delimitação muito clara entre o que é o coágulo e o que é o restante do tecido, certo? Por que nós temos essa limitação? Porque esse coágulo, quando ele entra em contato com as superfícies laterais aqui, ele para
Ele usa isso como base e o tecido normal entende que esse coágulo é próprio, então não há uma briga entre o que é tecido bom e o que é tecido em processo de cicatrização, certo? Esse coágulo, durante o sangramento, vão aderir muitas plaquetas, muitas hemácias, e as hemácias são importantíssimas para o processo cicatricial, porque as hemácias, como elas são muito numerosas, né, elas fazem um segundo tampão, vamos dizer assim. Elas impregnam o coágulo de fibrina e as plaquetas junto, porque, imagina, uma hemácia tem 8 micrômetros de tamanho, em média. Uma plaqueta tem 2. Então, para você poder fazer uma sustentação mais rígida naquele coágulo só com plaquetas, ficaria mais difícil para o organismo. E isso a gente vê na prática quando você pega um coágulo de fibrina na mão sem plaquetas, você vê que ele é menos denso do que um coágulo feito com hemácias. É normal. Para quem já viu em uma construção a diferença entre o cimento e o concreto, né? O cimento você usa o pó de cimento, areia e água. No concreto você usa pedra, né? O cimento, a areia e a água. Então, essas pedras, vamos dizer assim, do concreto, equivalem ao que seria mais ou menos a hemácia dentro de um coágulo, certo? Muito bem. Essas plaquetas, inicialmente, elas passam a secretar muitos fatores de crescimento, né? E esses fatores de crescimento vão estimular endotélio, estimular a vascularização, estimular regeneração epidérmica, produção de colágeno, vão regenerar todos os tecidos necessários, todas as células necessárias à regeneração tecidual. E aí nós chamamos atenção sempre para a angiogênese, né? E essa angiogênese ela tem um papel fundamental em muitos aspectos, não só na oxigenação do tecido, mas no aporte celular para esse coágulo. Esse coágulo, quando ele a regeneração se dá, né, na fase de reptilização de neovascularização, esse coágulo está aqui em cima, os vasos sanguíneos, e as células que estão aqui, as plaquetas já degranularam, os leucócitos estão, né, os macrófagos estão circulantes ali, fazendo a vigilância do local. Mas como é que esse coágulo vai adiante? Existe um sistema de turnover. O que seria isso? Esses novos vasos levam novas células que secretam novas moléculas, né? Se a gente pensar, imagina o PDGF, que é o principal fator de secreção das plaquetas. A meia-vida do PDGF, para quem não sabe o que é meia-vida, é o tempo que a concentração dessa molécula leva para cair à metade, certo? A meia-vida do PDGF no sangue, fora de uma lesão, é cerca de 2 minutos. Em uma lesão, 2 horas e meia. Ou seja, um coágulo que dura 15, 20, 30 dias, né? Ele precisa ter turnover de célula para continuar o estímulo. Senão, ele vai parar por ali, e se ele não tiver esse aporte sanguíneo, nós vamos entrar em estado de necrose, certo? Então, e uma outra coisa fundamental e importante para a gente entender são essas moléculazinhas aqui, que eu vou riscar aqui em volta, para ver se a gente discute um pouco melhor sobre elas. MMP. As MMPs são as metaloproteinases de matriz. Elas são moléculas responsáveis pela degradação de matriz extracelular. Então, quando você tem um coágulo como esse, formado aqui, as células precisam migrar para dentro desse coágulo para se estabelecer, né? As coisas não aparecem dentro desse coágulo como num passe de mágica. Existe uma migração celular. E como que uma célula migra no meio dessa bagunça toda? Ela precisa degradar para poder passar. E essas MMPs vão fazendo essa função de degradar matriz extracelular. Então, elas degradam, invadem essa matriz formada e vão produzir uma segunda matriz celular rica em colágeno,
que vão recompor a pele e deixar a pele nova de novo, né? Toda a cicatrização está ocorrendo, veja, por baixo do coágulo. Essa parte de cima é aquela parte que forma aquela casquinha onde as pessoas, quando machucam, vão lá e arrancam. E aí fica aquela mancha preta, né? Porque a pele é muito fina, o sol bate em cima e o organismo joga melanina para proteger do sol, uma pele tão fina como aquela. Então, notem que a gente tem uma série de outros eventos pós-coágulo, pós-plaqueta, que precisam ser levados em consideração quando nós formos pensar os nossos tratamentos. Tá certo? Na regeneração óssea, é mais ou menos parecido, a lógica é a mesma, a dinâmica é a mesma, mas o tecido é diferente. Então, nós temos aqui, por exemplo, numa incisão cirúrgica, você colocou lá o enxerto, né? Aqui vai se formar um coágulo, seja ele de fibrina ou seja ele um coágulo natural, de fibrina autóloga, né? Ou um coágulo natural. Esses vasos vão encontrar um ambiente propício, vão invadir e rapidamente essa zona de enxerto estará adequadamente irrigada pelo sangue, terá aporte sanguíneo de oxigênio para que esse tecido se regenere. Então, aqui vai começar, normalmente no enxerto ósseo se usa hidroxiapatita de cálcio, que é um estimulador de colágeno, né? Então, você começa uma deposição de colágeno do tipo 1 e vai se formar o que se chama de calo mole, e em seguida isso será mineralizado e o osso vai se formar. Em algumas regiões se formam melhores que outras. Por exemplo, uma região de um seio maxilar se forma osso muito mais facilmente do que numa região de mandíbula, por exemplo. Então, a dinâmica é mais ou menos essa, e vamos passar adiante para a gente chegar nos nossos pontos de interesse. Vamos falar da obtenção do PRF, que aqui começa o nosso calvário, né? O PRF, ele é um coágulo. Então, se eu não fizer uma coleta sanguínea adequada, não tiver um procedimento adequado, esse coágulo ele vai se formar antes da centrifugação. E aí nós perdemos a nossa amostra. Aí tem que colher o sangue novamente. Por isso, o PRF, a gente faz as coisas muito bem planejadas, porque nós temos uma variável a menos, que é o tempo, né? O tempo não é nosso amigo no PRF de uma maneira geral. Então, não dá para tirar o sangue, depois de fazer a asepsia do paciente, depois você tem que tirar o sangue, processar, deixar tudo pronto, para aí, então, você fazer a aplicação, né? Você tem que estar com o seu campo cirúrgico, ou seja ele qual for, pronto, já com tudo planejado para uso. Essa coleta ela precisa ser realizada, melhor que seja, em fossa cubital, na veia mais calibrosa possível, para que nós possamos ter uma entrega de sangue adequada. No slide mais para frente nós vamos discutir isso um pouco. E ela precisa ser feita em até 2 minutos. Por quê? A partir de 2 minutos, a tromboplastina tissular começa a ser liberada pelo endotélio vascular e esse coágulo, esse sangue, ele passa a ser ativado, essa coagulação já começa a entrar no tubo ativada. E nós começamos a jogar contra o tempo a partir daí. É claro que na prática clínica, nós temos que adequar a qualidade do enxerto ao tempo clínico. Então, não existe um santo grau, vamos dizer assim, né? A gente trabalha com o melhor possível para ter o melhor enxerto possível, com a maior excelência possível e atender as expectativas da cirurgia que vai utilizar esse coágulo. Esse coágulo, então, é centrifugado, né? E aqui a gente vê, esse tubo é centrifugado e nós vemos aqui o que é um PRF coagulado. Vejam, notem que aqui tem uma porção sólida, né? Já coagulada, uma nuvem branca que aparece aqui, uma concentração de plaquetas e leucócitos na interface aqui com a papa de hemácias, e aqui em cima nós temos uma parte líquida. Como se chama mesmo a parte líquida que se libera de um coágulo? Soro, certo? Então,
E esse soro ele tem muita coisa. O que que tem nesse soro aqui? Esse soro tem íons, esse soro tem anticorpos, esse soro tem glicose, tem colesterol, tem tudo que tem um soro, certo? Então, vamos guardar essa informação, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre isso depois. Então, nós retiramos esse... Posso só te interromper aqui, só para Claro. umas perguntas. Ó, a Albany está aqui. Ó, irrelevante tomar né, fazer com o sistema vácuo ou seringa. Isso é uma pergunta bem legal, porque o pessoal tem muita dúvida. Tá, né? vamos lá. Isso, e ele colocou aqui 2 minutos tomando aí a amostra. Ele quer saber se é 2 minutos tirando do sangue total ou 2 minutos garroteado. 2 minutos garroteado. Garroteado não, como que é? A cinta, com a cinta. Cintado, né? 2 minutos com a cinta. O problema é, se você tira a cinta, o aporte sanguíneo no tubo diminui, o seu tempo de coleta também aumenta. Então, a gente começa a entrar também numa zona de um pouquinho mais de risco, né? Pela qualidade do enxerto, vamos dizer assim. E a outra pergunta eu vou responder no próximo slide, só colocando aqui as imagens do que é um coágulo de fibrina separado das hemácias, notem, e depois ele prensado, onde toda a parte líquida foi removida, e você vê aqui uma membrana de fibrina com uma concentração celular na parte inferior, né? E depois nós vamos discutir também um pouco mais sobre isso. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da hidrodinâmica da coleta, né? Vamos levar a física em consideração. Coleta a vácuo, coleta com a seringa. Vamos aqui. Pressão é a força dividida pela área, certo? Então, se eu coloco muita força em pouca área, eu tenho muita pressão, certo? Imagina isso você na coleta de sangue. Você puncionou a veia com o vácuo ou com a seringa. Vamos estudar primeiro o sistema vácuo. Você entrou com a seringa, colocou o tubo e iniciou a sua coleta. A força é uma variável a menos, porque é a força exercida pelo vácuo para puxar o sangue, certo? Então, esse é um sistema otimizado pelas indústrias para que o sangue venha em alta qualidade. Quando você punciona com uma seringa, a força vem das manos. Então, se eu puxo com muita força, o sangue entra em turbilhonamento e nós vamos ter um processo chamado de hemólise, que é o estouro das hemácias, e vamos estourar muitas outras células. Nós vamos exercer muita pressão sobre a célula. Lembra que esse sangue está passando por uma agulha fina, certo? E aqui serve para nós o conceito de vazão, que eu não faço ideia como se fala em espanhol, que é quanto de volume passa num determinado tempo. Então, se eu preciso colher, vamos lá, imagina que eu preciso colher 10 ml de sangue, eu tenho 2 minutos para isso, né? Eu preciso ajustar o meu material de coleta para que eu possa, em 2 minutos, colher tudo que eu preciso. E isso quem vai me dar é mais ou menos a experiência de trabalho. E isso vai nos trazer uma coisa muito importante: o calibre da agulha utilizada para a coleta. Se você usar um calibre de agulha, vamos dizer 26G, que é aquela agulha marrom usada para insulina e para preenchimento. O diâmetro dela é muito pequeno, certo? Portanto, diâmetro pequeno, se diminui a área, aumenta a pressão. A chance de eu ter uma coleta mal feita é infinita, é quase real, né? Eu digo a vocês que uma coleta feita com uma agulha dessa, ela não chega ao fim. Então, as agulhas para coleta de sangue são essas aqui, normalmente, dependendo do calibre da veia. Tá? A 22G eu nem gosto de usar. Eu, particularmente, uso a 21
né? E, por exemplo, quando nós vamos fazer doação de sangue em bolsa de sangue, se usa 18, né? Que é uma agulha grossa. Você precisa dar volume. Nós vamos coletar 500 ml de sangue, 463 ml, mais ou menos. Então, se você tiver uma agulha muito fina, esse tempo de coleta fica muito alto, então esse ajuste precisa ser feito e é fundamental que seja feito, certo? Então, não adianta o paciente dizer que quer agulha fina, não adianta a pessoa querer colher com agulha fina para preservar o paciente, para o paciente ficar mais confortável, se a sua coleta não vai ser bem feita e não vai chegar ao resultado esperado. Respondi a pergunta? Sim. Tem algumas outras perguntas. Se quiser fazer, pode Mas fazer. a Priscila tá explicando aqui em espanhol. É mais tá bom. para falar em espanhol. Tá bom. Okay. Então, vamos considerar alguns aspectos fundamentais, né? O primeiro foi esse que nós falamos, sobre o calibre da agulha. E o segundo, e o tempo de coleta, e o segundo é a centrifugação. Nós temos basicamente dois tipos de centrífuga, né? Aquelas que têm o ângulo móvel, em que o tubo se centrifuga a 90 graus em relação ao rotor, em relação ao eixo da centrífuga, e nós temos a de ângulo fixo, que pode ser 45 graus, ou a centrífuga outra que é, acho que patenteada pelo Chocrum, que é 33 graus, se eu não me engano. Então, o que isso traz de diferente para a nossa amostra? Vamos analisar primeiro a centrifugação aqui em 90 graus. O meu vetor ele vai empurrar tudo para o fundo do tubo. E pela ordem da centrifugação, descem os mais pesados, né? Por ordem de peso. Então, nós teremos hemácias no fundo, leucócitos numa outra camada e plaquetas mais acima, certo? Essas hemácias, elas funcionam como um colchão de amortecimiento para las plaquetas. Entonces, no tem las plaquetas contra el tubito, certo? Aqui, o nosso vetor vai fazer com que as células arrastem pela parede do tubo até se depositar no fundo. Então, nós temos uma força a mais, que é a parede do tubo, o atrito da célula com a parede do tubo acontecendo. Então, imaginem só, numa centrifugação de alta força, uma força G elevada, imaginem uma plaqueta, que é uma célula tão sensível, sendo comprimida contra a parede do tubo. Ela vai se romper. Então, baseado nisso, os protocolos nascem e os ajustes protocolares são importantes, que cada um de nós olhe, veja com que tipo de centrífuga estamos trabalhando, qual é o raio da centrífuga, que é uma outra questão importante aqui no ângulo fixo. Notem que o raio ele é dado do centro até a zona de compressão, certo? Aqui é a parede do tubo. Então, aqui nós temos um raio, aqui nós temos outro raio, e aqui nós temos outro raio. Com que raio nós vamos calcular a nossa força G, afinal? Com esse, que é o raio mínimo, com esse, que é o raio máximo. Com qual raio nós vamos calcular a nossa força G? Então, é com o raio relativo à posição das células que você vai coletar. Se você falar, eu vou fazer uma centrifugação de 300G. 300G aqui em cima é um determinado número de rotações. Aqui é outro número de rotações. Então, tudo isso pode influenciar na qualidade celular, na qualidade do seu coágulo, na qualidade do seu material obtido. Certo? Então, isso é um aspecto importantíssimo, vocês terem a clareza de que o aparato, o equipamento tem que ser apropriado. Não adianta você fazer com qualquer equipamento.
A Tabita mostrou no dia da apresentação dela o balanceamento da centrífuga, onde você coloca o mesmo peso de frente para o outro. Por quê? Quanto mais esse peso for igual, menos essa centrífuga vai vibrar. E menos essa vibração será transferida para dentro do seu material, logo a sua célula terá maior qualidade. Certo? Lembrem que células são coisas sensíveis. São organismos extremamente sensíveis, principalmente plaquetas, que nem células são fragmentos celulares. Então, são muito sensíveis, tá? E o que se tem, vários estudos aí, inclusive eu já fiz esses estudos, mostrando que dentro do PRP, da área da obtenção do PRP e do plasma anticoagulado, as centrífugas de ângulo móvel nos dão células com mais qualidade. O que não quer dizer que você tenha que ter uma centrífuga de ângulo móvel. Como eu falei, o santo grau não vai existir. Nós temos que ajustar as nossas condições técnicas, comerciais. E então, o que você vai fazer? Você talvez consiga estabelecer um protocolo nessa centrífuga diferente do que faria nessa. Você ajusta o tempo, ajusta a força G, lembrando sempre que tempo e força se contrabalanceiam, né? E aqui nós vemos a diferença clara de uma centrifugação em 90 graus e uma centrifugação em 45 graus. Olhem esse pellet como ele está, como ele é inclinado. E olhe esse como ele é reto. Esse foi feito em 90 graus e esse feito em 45 graus. E olha aqui, principalmente. Olha aqui. Vocês estão vendo aqui, onde nós temos aqui uma porção de células contra a parede do tubo? Olha por onde que as células correm e olha como nós temos depósito celular na parede do tubo. Quando a gente olha contra a luz, se você fizer uma centrifugação com mais força do que deve, você vê as plaquetas todas e leucócitos imprensados na parede do tubo. E quando você pipeta, você vê aquela nuvem sair, mas provavelmente você já traz plaquetas em grumos e bastante destruídas. Então, esses protocolos eles são fundamentais. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho visto uma enxurrada de informações. Ah, faz o protocolo assim, faz o protocolo daquele jeito. As pessoas querem protocolos, protocolos, protocolos. E se a gente continuar por esse caminho, é a mesma coisa que você pegar uma receita de bolo e querer fazer uma outra comida. Não vai virar outra comida. Receita de bolo só faz bolo, né? Então, você tem que fazer aquilo que o seu equipamento te proporciona, tirar o melhor do seu equipamento, e para isso necessita conhecimento. Eu fiz questão de trazer essas informações aqui, porque são pontos-chave, são pontos-clave para a obtenção de um bom bioestimulador autólogo, tá certo? Quanto mais atenciosos e mais cuidadosos nós formos com a coleta, com o tratamento do biomaterial, melhor resultado nós vamos ter quando nós colocarmos essas células de volta para cumprir o propósito que nós estamos designados a fazer. Então, vamos lá. Com isso, surgem muitas variações, né? Vocês viram que o PRF é um coágulo, né? E que praticamente você só usa isso em tecido, em osso, vamos dizer assim. Você não tem como injetar um coágulo na pele. Mas você tem como fazer um coágulo dentro da pele. Então, como é que a gente faz essa... O que me faria ter um coágulo, ter plasma sem coagular completamente, sem hemácias? Acelerar essa centrífuga e diminuir o tempo, certo? Pouco tempo e mais força, você tem plasma antes do período de coagulação, que você pode puxar e injetar. Isso é fato. Depois a gente vai desdobrando isso um pouco mais. O primeiro conceito do PRF, descrito pelo Chocrum,
feito com um protocolo de 700G por 10 minutos. Então, é uma força relativamente alta, num tempo relativamente longo. Então, você tem muita fibrina, as plaquetas concentradas lá no final do tubo, né? E você tem uma zona celular e uma zona quase que acelular, só de fibrina. Então, você tem um enxerto desse tamanho. Se nós... Aqui está. Tudo isso de fibrina e isso de célula. E aí a gente entra por um lado técnico, que tem que... Onde é que eu boto isso e onde é que eu boto isso? Onde é que eu quero célula e onde é que eu quero fibrina? Isso aqui vale para todas as aplicações das membranas, né? Para o osso, vale uma coisa. Se for para um tecido mole, para uma gengiva, para uma lesão de pele que você pode colocar ali, suturar na lesão de pele e criar um ambiente regenerativo. Então, baseado nisso, surgem variações do PRF, que nada mais são do que variações de centrifugação e tempo, né? Quanto menor a força G, mais fatores de crescimento você vai ter. Por que isso? Quanto menor a força G, mais células permanecem no seu sobrenadante, células que vão liberar fator de crescimento, plaquetas e leucócitos. Tem pergunta aí, Tabita? Eu estou respondendo, Matheus. Tá bom, tranquilo. Que eu fico vendo piscar aqui um monte de coisa, me dá nervoso. Tranquilo, eu estou respondendo. Me avisa aí. Tá bom. Então, até aqui, nós vamos... As variações de PRF baseadas em força e tempo. Quanto menos força eu boto, menos eu sacrifico a célula. Então, eu posso diminuir força e aumentar tempo? Posso. Isso para o protocolo de PRP é muito bom, porque a gente consegue ter variáveis de volume, aproveitar melhor o plasma do paciente. Depois eu vou mostrar o protocolo que eu faço, não o protocolo todo, mas o racional do protocolo, tá certo? Então surge o APRF, que é um A de Advanced, o A+, e o IPRF. Bom, vamos lá. O IPRF é o que para a gente, na harmonização facial, realmente importa. Por quê? Ele é um PRF I e esse I é de injetável. Portanto, se ele é injetável, ele está em fase líquida, certo? Só que ele é uma fase líquida sem anticoagulante. Portanto, ele já é um coágulo induzido. Ele é um potencial coágulo e ele vai coagular em algum momento, num espaço aí de 10, 12 minutos mais ou menos, ele vai estar coagulado. Então, a gente tem pouquíssimo tempo para centrifugar, coletar e injetar. Planejamento é tudo. Tá. Então, vamos lá. E qual é a diferença prática dessas variações de protocolo? Esse aqui é um esquema representativo de uma membrana de LPRF, né? Que é o PL de leucócito e PRF, ou seja, é uma fibrina rica em plaquetas e leucócitos, tá? Notem que cada corzinha dessa aqui, né, representada nessa legenda, cada cor dessa representa um grupo celular, um tipo celular. Plaqueta, neutrófilo, linfócito, enfim, entre outros. Notem que a concentração dessas células no LPRF é bem nessa região, lá na fronteira com a papa de hemácias. E aqui nós temos somente células CD61, que são plaquetas. Quando a gente diminui esse tempo, essa força de centrifugação e faz um ajuste de tempo, né? Aqui nesse caso nós diminuímos a força e o tempo. Olha como as células ficam muito mais bem distribuídas ao longo do coágulo. E isso é muito interessante, porque a biologia de um tecido mole é diferente da biologia de um tecido ósseo, né? No tecido ósseo, eu vou precisar de bastante célula compactada, uma indução de colágeno forte. Você vai colocar, por exemplo, esse material dentro de um alvéolo dentário e ali vai se formar todo um boom de eventos.
Quando a gente vai para um tecido mole, onde as extensões são bem maiores, uma membrana como essa, você pode aproveitar ela de maneira mais bem distribuída do ponto de vista celular ao longo de todo o sítio de reconstrução, vamos dizer assim. Então, essas variações vão nos proporcionando variações técnicas também de uso do enxerto. Tá? Eu estou explorando bastante essa parte, eu vou falar um pouco sempre de osso, porque a concepção dessa técnica ela é para osso. E a partir do momento que nós entendermos ao que o PRF se destina, nós vamos conseguir pensar no PRF lá na pele, né? Nós estamos usando um material que não foi concebido para pele, na pele. Então, vamos lá, algumas utilizações dessas membranas, né? Um defeito infraósseo, por exemplo, notem aqui um defeito ósseo grande. O enxerto com a membrana, vejam que ela está dobrada, né? Essa face celular foi ficar em contato com o osso. A gente não quer regenerar osso nesse quadro. E se nós queremos regenerar o osso, nós vamos botar em contato com o osso quem? As células que vão induzir a regeneração óssea, né? E por cima nós vamos colocar fibrina. Lembra daquela figura lá do começo? A fibrina e tudo acontecendo por baixo? Nós vamos simular exatamente a coagulação in natura. E aqui já suturado. E a pergunta é, mas essa membrana vai ficar exposta? Sim, a membrana de PRF ela pode ficar exposta na boca, que não tem problema. Ela é uma capa de fibrina e essa fibrina ela vai se fechando e tudo que vai acontecer vai ser dali para dentro. Aqui fora ela vai funcionar como um escudo de proteção, certo? Um levantamento de seio maxilar, por exemplo, que é uma cirurgia um pouco mais complexa, onde você tem uma perda de altura, né, da maxila e você vai colocar um implante dentário ali. Então, não tem osso suficiente para ancorar esse implante. Então, o que se faz? Uma abertura pela vestibular aqui, você descola com muito carinho a membrana de Schneider ali, para ela ficar íntegra, completa, e dentro desse espaço você vai enxertar o PRF. Nós aqui usamos muito o PRF somado à hidroxiapatita de cálcio. Nós vamos ter uma indução de colágeno muito interessante, uma vascularização muito interessante e, portanto, uma formação óssea muito interessante. Aqui o implante já está sendo colocado simultaneamente, junto com o enxerto, e aqui uma outra membrana fechando a loja que foi aberta, né? Fechando a abertura que foi aberta, e depois vem a sutura, e isso, em 3, 4 meses, você tem formação óssea, você consegue acelerar aí 2 meses, em média, 2, 3 meses, aí a colocação de um implante, caso não seja possível colocar no momento. Então, são técnicas que aceleram muito a formação óssea e a conclusão dos casos de implantodontia, por exemplo. Né? Aqui nós temos a colocação de um implante, a membrana, aqui foi feito um pequeno buraco, um punch na membrana, e essa membrana colocada com esse buraquinho aqui ao redor do implante para ser depois suturado e cicatrizar, né? Então, de parte óssea, o que eu queria mostrar para vocês era isso, para a gente entender ao que o PRF foi originalmente destinado, ao que ele o grande número de procedimentos com PRF dentro da odontologia hoje é na parte de regeneração óssea, reparo tecidual, né? E também para retração gengival. Enfim, eu poderia ficar aqui mostrando mais de 1000 casos usados dentro da odontologia, e isso aqui é importante a gente colocar, porque eu acredito que dentro desse grupo, todo mundo aqui está interessado na harmonização facial, mas existem aqui muitos dentistas que fazem outros procedimentos no seu consultório, né? Então, isso aqui vai servir também para os seus outros procedimentos, como, por exemplo, uma extração. Você vai fazer uma exodontia, vai ficar aquele alvéolo aberto. Você pode preencher esse alvéolo com membranas de PRF para você acelerar aquela cicatrização,
evitar sangramento, melhorar o pós-operatório, já que o ambiente ali inflamatório vai ser muito mais controlado pelo coágulo em si, e você tem um pós-operatório do paciente muito mais confortável. Se usa muito, por exemplo, para terceiro molar, né? Extração de terceiro molar, pode usar o PRF sem nenhuma restrição, porque só vai fazer bem, tá? Então, agora, vamos passar dessa parte do PRF dentro da implantodontia, enfim, da regeneração óssea, vamos para a parte de uso em pele. Bom, aqui tem algumas indicações do IPRF. Vamos dar uma analisada antes nesse IPRF. Notem que é um tubo branco, de tampa branca. Esse tubo de tampa branca é um tubo que não tem nenhum aditivo, nem anticoagulante, nem acelerador de coágulo, tá? E é o tubo que a gente faz para o IPRF porque, por não ter acelerador de coágulo, essa coagulação vai ser um pouco mais lenta do que no tubo vermelho, o tubito rojo, que vai muito mais depressa. O que nós temos aqui dentro desse IPRF? Notem que o volume é pequeno. Então, aqui nós temos muita fibrina nesse pequeno volume. Temos menos fibrina do que poderíamos ter, né? Se a gente tivesse centrifugado com mais força nesse mesmo tempo, essa camada de fibrina seria muito maior, né? Essa zona de plasma seria muito maior, porque nós colocamos muita força nas hemácias, separamos todas e ficaríamos com muito mais plasma, certo? Olha esses casos de rejuvenescimentos de mãos. Essa paciente aqui era uma paciente de 68 anos. Notem a mão dela antes do procedimento e notem como era a pele degenerada, flácida, onde você enxergava os vasos, né, os tendões, enfim. E nós fizemos aqui um protocolo combinado. Eu gosto de trabalhar em protocolos combinados de PRF com PRP. O que eu faço? Como é que funciona isso? Baseado em todas essas ideias de função de fibrina, de regeneração tecidual, de estímulo, de tudo isso que já foi dito ao longo dessa semana toda, como eu gosto de trabalhar. Eu injeto a fibrina, eu centrifugo bastante, eu injeto uma fibrina com pouca célula. Eu não quero leucócito, eu não quero nada disso. Eu quero fibrina e alguma plaqueta. Injeto e deixo, faço distribuindo ao longo fazendo os pequenos pontinhos de injeção, né, em algumas áreas, com muito cuidado para não acertar nenhuma veia, porque se você injetar um plasma em coagulação dentro de uma veia, você pode causar um trombo. Então, você injeta e depois modela essa região, assim como se faz em qualquer preenchimento, né? Você injeta, eu deixo essa fibrina se formar para quê? Nota que essa mão tem um tecido degenerado, um tecido velho. Então, o que eu quero aqui? Eu quero reconstruir esse tecido, eu quero regenerar esse tecido, na verdade. Então, eu boto fibrina, essa fibrina vai dar um estímulo local de atração de outras células, de estímulo de fibroblastos. Esses fibroblastos locais vão produzir colágeno, vão produzir as moléculas que eles sabem produzir, fibronectina, vitronectina, moléculas de adesão. E, em seguida, em outro momento, eu faço o PRP. Então, o que eu faço? Uma cama de fibrina e depois eu faço o PRP muito mais rico em plaquetas do que seria esse IPRF. Então, eu tenho uma matriz de fibrina, uma matriz extracelular se recompondo, fibroblastos já ativos, que já saíram do estado de quiescência deles, né? Do estado de não produzir mais colágeno, e aí nós botamos PRP em cima, e esse PRP vai, sobre essa matriz, induzir angiogênese, induzir tecidos, induzir
fatores de crescimento tecidual, enfim, e tudo mais que precisa para o local. E o resultado é esse, né? Isso aqui um pulso, né, que eu chamo, uma sessão de PRF com uma de PRP depois, e você vê que essa mão já tem um outro aspecto, né? E importante ressaltar que uma sessão não vai resolver. Isso aqui, se eu deixar desse jeito, vai ficar aí bonitinho durante um mês e depois vai voltar para cá onde estava. O estímulo é fundamental. Lembrem do seguinte: todo mundo cicatriza sozinho, mas ninguém rejuvenesce sozinho. Então, se nós não rejuvenescemos sozinhos, é porque o nosso mecanismo de rejuvenescimento ele precisa de estímulo, enquanto o nosso mecanismo de cicatrização, que acontece sozinho até o final da nossa vida, ele vai ser hábil em promover os seus mecanismos. Então, se eu quero rejuvenescer, ativar as células certas para produzir as proteínas certas, eu preciso fazer o estímulo certo. Tá bom? Então, eu sou uma pessoa que me preocupo muito pouco com essa história de quanto tempo vai durar. Eu não me preocupo com isso. Não dá para dizer. Se eu fizer isso aqui, esse mesmo procedimento, na mão de uma pessoa uma senhora que só fica em casa, e fizer isso na mão de uma senhora que é lavadeira, que lava roupas ou que faz muito esforço, os tempos são completamente diferentes. É imprevisível. Então, vai depender da observação. Então, o que a gente faz é partir de um ponto comum, né, baseado nos mecanismos todos, e nós vamos fazendo uma vez por mês, aí, mais ou menos, as sessões intercaladas, né? E aí, mas como nós aqui a nossa intenção não é dar protocolos, porque isso aqui exige muito mais do que simplesmente saber o protocolo, eu me reservo o direito de dizer apenas aí que cada pulso desse eu realizo a cada 30 dias. Esse segundo caso, vejam que o resultado não é tão óbvio assim, né? É um resultado bem menos visível, mas que aconteceu muito a contento dentro do que a gente esperava, justamente pela diferença. Essa senhora é uma senhora que a profissão dela é juíza de direito. E esse rapaz, a profissão dele é eletricista. Então, aqui você tem uma exposição solar muito menor, um cuidado com a pele muito melhor que as mulheres já têm mesmo em relação aos homens. E aqui você vê vários pontos aqui enfim, melanoses solares, ceratose actínica. Temos aí vários comprometimentos advindos da exposição solar e do envelhecimento, certo? Então, o uso de rejuvenescimento de mãos para PRF é um uso muito interessante e onde eu tenho a grande maioria do meu trabalho em estética com PRF, em rejuvenescimento de mãos. Em face, eu vou mostrar algumas coisas, mas que não são casos meus, porque tudo que eu fiz em face foi trabalhando em uma clínica onde eu não trabalho mais e por questões de confidencialidade eu não posso mostrar os casos por força de contrato. Então, oi. Deixa eu interromper aqui. Vamos. Algumas perguntas que você vai desenvolvendo durante a aula. Tá. O que é melhor para o pé diabético, PRP ou PRF? Aí tem que ir na bichectomia, dá para usar como? Primeiro faz uma sessão de PRF na mão e depois em outra sessão PRF. Isso, quanto tempo depois? Ele já respondeu, tá ok. Isso é antes de injetar PRF. Tá, vamos lá. A primeira, sobre lesão diabética, né? Bom, a doutora Ana mostrou aqui para nós lesões diabéticas de grande extensão, né? Lesões enormes. Vamos do ponto de vista prático. Essa nossa membrana, ela vai ter mais ou menos, vamos dizer, que eu consigo uma membrana grande, de 1 a 2 centímetros de tamanho. Aí nós pegamos uma lesão como aquela.
quantas membranas eu preciso colocar ali, iguais a essa, para forrar uma lesão inteira como aquela? A gente começa a entrar numa zona de inviabilidade, né? Então, isso vai variar do tamanho da lesão, do estado da lesão, do quanto essa lesão é profunda, do quanto tempo ela se arrasta, e isso tem que ser uma avaliação feita por um profissional capacitado para esse tipo de diagnóstico, né? Ainda mais se tratando de diabético, que existem N complicações vasculares, enfim, a gente sabe que a diabetes, todas essas lesões diabéticas são por doença vascular oclusiva. Então, se a gente não tiver assegurado que nós vamos botar ali uma matriz que vai fazer com que haja angiogênese, né, pode não adiantar de nada. Então, a capacitação do profissional, enfim, não sei se o cirurgião plástico ou quem mais trabalha com cirurgião vascular, por exemplo, primeira coisa é ter os dados clínicos desse diabético, a diabetes compensada ou pelo menos controlada à base de insulina, alguma coisa assim, para que você garanta que haja angiogênese. Se não, isso aqui sem angiogênese é só mais uma matriz para contaminar. Então, a gente precisa ter muito cuidado, principalmente porque nas lesões existem as membranas ficam expostas. Mas existem resultados muito interessantes e muito bonitos com PRF, não só em pé diabético, como em membros amputados, né? Quando faz a amputação e fica aquela ferida do fechamento da amputação, às vezes, pelas duas coisas, algum problema ali no retalho, e por ser diabético também aquela ferida não fecha, então você sutura essas membranas ao longo da ferida e cria uma matriz de regeneração para essas feridas, para esse sítio que ainda está aberto. Eu não tenho experiência suficiente para dizer o que é melhor, se é PRP ou PRF. Os resultados da doutora Ana, para mim, são muito convincentes de que o PRP é uma excelente ferramenta, e ela vem usando isso há muito tempo, com muita propriedade. Então, os resultados dela são muito, muito convincentes e muito, muito cabais em relação à funcionalidade do PRP nas lesões. Em relação ao PRF, eu particularmente conheço a aplicação de PRF nesse tipo de lesão de livro, né, de ler artigos e tudo mais, mas não creio que sou o profissional mais capacitado para dizer isso. Qual era a outra pergunta que me... Tem essa que do primeiro faz uma sessão de PRF na mão e depois em outra sessão PRF? Se faz IPRF com PRF? PRF, eu trabalho com PRF e PRP. Eu faço primeiro fibrina e depois eu descarrego plaqueta em cima dessa matriz que essa fibrina está formando. Eu gosto de trabalhar assim, eu tenho bons resultados assim e estou convencido de que a associação de protocolos, no caso dos autólogos para regeneração tecidual, é fundamental. Se você pegar uma paciente jovem, sei lá, 20 anos, 25 anos, tem a produção de colágeno ainda ativa, será que a fibrina realmente é o material para estar ali? Será que, de repente, só o PRP já não atende, já não vai apenas estimular o fibroblasto que já é ativo, estimular mitoses desses fibroblastos, enfim, você vai, na verdade, postergando, né, a vida útil desse tecido e dessa produção de fatores de crescimento. Então, eu trabalho baseado nessa doutrina de conhecimento, que é fibrina para formar matriz e célula para estimular célula. Eu gosto de trabalhar desse jeito, até que tenham artigos e trabalhos consistentes o suficiente para dizer que eu posso injetar PRF em qualquer lugar, que eu não corro risco nunca de ter nenhum problema, né? E que me dê vantagens óbvias em relação ao PRP, que me dá uma manipulação muito mais tranquila
né? Eu posso colher o sangue, centrifugar com mais calma, manipular, processar com mais calma, enfim. Então, acho que é basicamente por aí. Vamos ver, eu já estava aqui, né? Bom, esses resultados aqui, essas aplicações faciais, e aí a gente já vai chegando um pouco para perto do final da exposição, para a gente poder abrir discussão, se for o caso. São resultados que eu tirei desse livro, tá? Que é o livro do Dr. Chocron, que eu mostrei lá no início, a capa dele, do protocolo da doutora Cleópatra Nacopoulos. Então, ela usa o PRF, e foi uma grata surpresa para mim quando eu li o capítulo dela, porque ela também usa combinações, mas ela usa combinações de fibrina com pouca célula e IPRF, que é fibrina com muita célula. Eu já gosto mais do PRP pela facilidade de manuseio. Matheus, Então, ela... a doutora Ana respondeu aqui. Foi legal que Sim. ela... Não sei se você viu aí. Se quiser... Não vi, mas se quiser falar aí, é legal. Aqui, ó. Ela respondeu que para pés diabéticos ela prefere PRP, porque injetar depois o PRP, fazer o PRP e depois fazer o gel plaquetário também. Sim. Então, agradeço pela resposta da doutora Ana, que tem muito mais experiência do que eu nesse tipo de tratamento. Bom, então, retornando aqui ao uso de face, preenchimento de rugas estáticas, né? Na verdade, a regeneração tecidual com o PRF, onde você vai ter uma região onde já há um desabamento, portanto, uma degeneração da pele. Você coloca a fibrina, fazendo o volume, né, da ruga, voltar ao volume flat dele, e com bastante células fazendo o turnover e ativando todas as células que estão ali ao redor, os fibroblastos, enfim, leucócitos e tudo mais, né? E suco nasogeniano. Então, basicamente, todos os fins ao que o PRP se destina na face, você pode fazer com PRF, segundo o que tem se dito até agora, que é muito pouco, né? Eu tenho visto aí muita coisa a respeito do PRF, muita discussão de PRF contra o PRP, que tem química, não tem química, e a gente, no próximo slide, vai ser o slide da polêmica. Mais para frente, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Matheus, o Nicolas perguntou um negócio aqui interessante que acho que é a dúvida de muita gente. Qual a diferença principal entre fibrina e plasma? Toda. A fibrina, ela... Tá, deixa eu reformular, então. Fibrina e plasma. O que é plasma? Plasma é a parte líquida do sangue onde a molécula, a fibrina não existe. A fibrina, ela não existe no plasma, tá? Existe o fibrinogênio, que é um precursor, tá? Então, deixa eu ver se eu acho aqui, não. Tá, entendi. Eu só queria achar aqui Porque se cancela lá os fatores de agregação, os fatores de coagulação, né? Isso, vamos lá. Ó, a diferença que existe entre plasma e soro, tá? Vamos lá. O plasma, ele contém fibrinogênio. Fibrinogênio. Esse sufixo gênio, ênio, significa sempre precursor. Glicogênio, fibrinogênio, enfim, tudo que tiver esse gênio, precursor. Então, quando o sangue está líquido, ele tem lá fibrinogênio. Quando esse fibrinogênio é transformado em fibrina, a fibrina ela se contrai e ela se separa da parte líquida. Portanto, sobra a fibrina. Vamos voltar aqui no slide. A fibrina. Vou ter que voltar tudo. Está aqui. A fibrina, em fase, vamos dizer assim, sólida, né?
uma fase quase gel aqui. E aqui em cima, soro, fase líquida. Quando a gente vai no laboratório tirar sangue e faz o exame de sangue, para a gente dosar glicose, colesterol, hormônios, onde nós dosamos? No soro. Portanto, você deixa o tubo coagular, centrifuga, separa a fase sólida e fica com a fase líquida. Fibrina é uma fase, é um polímero de proteína, né? Um agregado de proteína em fase sólida. O plasma ele está em fase líquida e o plasma não tem fibrina, o plasma tem fibrinogênio. Portanto, o plasma ele é anterior à formação da fibrina, tá certo? Acho que se fica claro, se precisar eu tento um jeito novo de explicar. Bom, e aqui vai ser onde o pessoal que gosta do preenchimento talvez dê aquela ajeitadinha na cadeira, assim, né? Se importune um pouco e falar em preenchimento com PRF, de repente. Então, como é que a doutora descreve os preenchimentos dela? Ela usa também a fibrina, né? Você usa um componente para dar volume, você pode dar volume com líquido, né? Você injeta o líquido, ele vai dar volume. Agora, ele vai ser, sabidamente, reabsorvido muito mais rápido. Imagina que a gente vai injetar um líquido que vai ficar sólido lá dentro. Então, ele não vai durar tanto quanto um filler, como de ácido hialurônico ou plasma gel, enfim, e nem vai durar tão pouco quanto seria apenas um líquido. Ele vai variar ali no meio termo e você vai fazendo repetições de aplicação para que esse tecido se acostume com esse estímulo e vá durando. Eu, sinceramente, não conheço nenhum trabalho que venha observando esses resultados por mais de um ano, por exemplo. Então, eu não sei dizer quanto tempo daqui eu fazendo isso ao longo de um ano, né? Mês a mês, por exemplo, ou de 2 em 2 meses, que for, ou qualquer observação, para onde esses resultados vão, porque isso é tudo muito recente e as pessoas que produzem não estão publicando seus dados. Isso é uma reclamação que eu faço. Então, a gente precisa fazer e mostrar para a gente poder ter dados suficientes para poder discutir e chegar em algum lugar, né? E aqui eu vou mostrar para vocês, começar a conversar sobre diferenças protocolares, né? E um pouquinho de debater essa diferença do PRP sobre o PRF. E eu quero começar por essas 3 imagens aí, que eu produzi as 3. Essas 3 imagens são minhas. Essa aqui eu fiz em 2006, essa aqui eu fiz em 2012, 2011, não me lembro, 2011, e essa aqui eu fiz semana passada. PRP, no protocolozinho que a gente usava do pipetal terço inferior. Esse é o protocolo que eu gosto de usar, porque nós adequamos para a nossa prática clínica, né, para a nossa prática de preparação de enxerto, onde a gente concentra menos plaqueta e usa mais fibrina. Esse protocolo que a gente usa aqui, que a gente informalmente, a gente dava até um nomezinho para ele que eu não vou dizer porque não é registrado, mas a gente tinha um nome para esse protocolo. O que a gente fez? A gente fez um ajuste de centrifugação e tempo, onde a gente deixou as plaquetas mais distribuídas ao longo do plasma. Aqui agora falando de PRP, tá? De tubo anticoagulado. Nós deixamos as plaquetas distribuídas ao longo do plasma. Então, nós ganhamos em volume, nós temos muita plaqueta ainda, muita plaqueta. Está aqui as lâminas que nós fizemos. Olha a lâmina de PRF. Isso aqui, ó, é a dispersão plaquetária. O protocolo que a gente usa, se você olhar direitinho, é parecido um pouco mais com o do PRF, que hoje é o padrão ouro. Isso aqui é o PRP, que é plaqueta
que não acaba, né? E o PRP, quando você manipula ele em dupla centrifugação, ou você tem explora demais a célula, você tem a formação desses grumos, isso aqui já é plaqueta ativada. Então, você tem muita plaqueta, mas você perde em qualidade celular. Então, baseado nisso, a gente formulou um protocolo que se ajustava para a nossa prática, e a gente coloca muita plaqueta num volume maior de plasma, e a gente fazia enxertos excelentes com esse biomaterial. Se vocês olharem aqui, notem, quando você pinça esse biomaterial, olha só como ele já está rasgado. Por quê? O que era o PRP? O PRP é um concentrado de plaquetas num pequeno volume de fibrina. E o que dá resistência a isso aqui? Não é a fibrina que dá resistência? Então, se eu tenho muita plaqueta e pouca fibrina, ela acaba se rompendo ao mínimo esforço. Nós ajustamos esse protocolo, veja que aqui está pendurado, né, numa pinça, assim como o PRF, que tem um aspecto muito mais consistente do que a gente tinha aqui. Por que essa diferença de consistência? Aí nós vamos começar a entrar no tema que eu gosto, que é conversar um pouco sobre essas comparações. Aqui, nós certamente temos fibrina mais densa. Por que nós temos fibrina mais densa? Porque nós não usamos o anticoagulante. Então, quando nós não usamos o anticoagulante, essa fibrina ela se forma in natura, vamos dizer assim. Tá? Então, ela tem um formato, uma conformação diferente da fibrina que se forma com o plasma anticoagulado, que é muito mais linear e muito menos emaranhada. Mas o que isso, na prática, né, influencia? Até agora, ninguém mostrou nada. Tudo que se mostra é que é porque a fibrina é linear, a fibrina é isso, a fibrina é aquilo, mas ela forma um coágulo do mesmo jeito, que faz quimiotaxia de novas células do mesmo jeito, que faz angiogênese do mesmo jeito e que tem resultados aí por anos e anos e décadas do mesmo jeito. Então, isso no final das contas, deixa de ser vamos dizer assim, um argumento para não usar o PRP, porque os resultados falam por si, a literatura é vasta, e continuam saindo trabalhos com PRP, e aí começou a se atacar a questão da química. Porque o tubinho tem anticoagulante. Vamos lá. Citrato de sódio. O que é citrato de sódio? Citrato de sódio é um sal que deriva do ácido cítrico. Nas nossas células existe uma cadeia respiratória chamada ciclo de Krebs, que todos em algum momento aí dos seus cursos ouviram falar. O codinome, o apelido, o outro nome do ciclo de Krebs é ciclo do ácido cítrico, né? Então, ácido cítrico não faz mal nenhum para a gente, né? Claro que, falando em condições normais, né? E o citrato de sódio, ele, além de ser um anticoagulante usado aí numa concentração baixa e num volume pequeno dentro de um tubo, ele é usado como conservante de alimentos, é chamado sal azedo, né? Porque você coloca no creme de leite, no leite, em refrigerantes, em uma série de alimentos, e a gente come citrato de sódio todos os dias. Então, mas a química, porque tem química, porque não tem química. Não existe um trabalho em nenhuma base de dados mostrando que o citrato de sódio pode ser prejudicial em algum aspecto ao enxerto. Aí as pessoas falam assim, mas o anticoagulante ele não deixa a lesão coagular. Como que não deixa a lesão coagular? Eu já estou colocando um coágulo lá dentro. Quando eu coloco um PRP, eu boto ele ativado já em processo de coagulação. Então, e a coagulação é uma cascata de eventos. Então, quando eu coloco um PRP coagulado ou em vias de coagulação, eu já estou induzindo a coagulação. Não vai ser esse citrato que está ali, que não é mais de sódio, porque ele já reagiu com o cálcio do ambiente, ele já virou outra coisa. Ele já deixou de ser um anticoagulante.
Então, o que a gente tem ali é uma outra coisa, é um outro componente químico que vai ser metabolizado rapidamente pelo fígado e eliminado pelas suas vias normais. Então, não existe na literatura nenhum trabalho que diga que ter química, que ter anticoagulante é um problema para o PRP. Basta ver que o procedimento está aí até hoje aprovado pelos órgãos, enfim, competentes e com resultados maravilhosos, como o que a gente viu aqui na segunda-feira e na terça-feira, falados pela doutora Ana e pela doutora Tabita. Então, eu sou muito contrário a essa coisa de ficar batendo no PRP com essa questão de química. Existe uma legislação no Brasil que diz que a manipulação tem que ser em sistema fechado. Ok. Então, a gente pode usar o PRF? Vamos usar o PRF porque tem que ser sistema fechado, é manipulação. A gente desenvolve um sistema fechado para o PRP e não vai acontecer nada. E aí eu vou chegar onde eu queria chegar. Nessa pequena tabelinha que eu fiz aqui para a gente discutir um pouco ela e encerrar a nossa apresentação, de diferenças básicas aí entre o PRP e o PRF, né? Então, o PRP, basicamente, alta concentração de plaquetas, baixa concentração de fibrina, né? Você concentra plaquetas em 2 centrifugações, depois ressuspende num volume pequeno de fibrina e a intenção é essa. Um sistema de manipulação aberta, ou seja, você precisa abrir o tubo para poder coletar, fazer as 2 centrifugações. Existem outros protocolos, né? Enquanto o PRF trabalha com sistema fechado, você coleta, centrifuga, abre e usa. Você não precisa manipular nada. E aí a gente vem aqui para essa ativação com o cloreto de cálcio ou o gluconato de cálcio. Fazem quase 10 anos, não, exagero meu, mas uns 7 anos que eu não ativo o PRP com cálcio. Que eu não compro o gliconato de cálcio, nem cloreto de cálcio, nem nada disso. O que esses componentes dão para a gente poder ativar as plaquetas? O que o citrato faz? Ele não quela o cálcio, como mostrou a doutora Tabita, a doutora Priscila, a doutora Ana, ele quela o cálcio, ou seja, ele tira o cálcio do sistema. E o que a gente faz para esse coágulo voltar? A gente devolve o cálcio. Existe uma coisa que é muito importante, que se chama cálcio sérico. Nós temos cálcio no soro, no sangue, certo? E se a gente colhesse tubitos rojos, centrifugasse e ficasse só com o soro, eu não consigo dosar o cálcio ali? O nosso soro não tem cálcio? Existe um exame chamado cálcio iônico e cálcio sérico. Tem cálcio. Então, você pode, muito bem, com um pouquinho de soro, ativar o seu PRP. E eu faço isso há muitos anos. Né? E a outra coisa, você botou na seringa. Quando você vai injetar, o seu líquido passa por uma agulha 32G, extremamente fina. Essas plaquetas, quando passam por ali, dependendo da concentração, muitas delas já vão se romper. O que já faz delas plaquetas degranuladas. Né? E se a gente for considerar tudo isso, a gente começa a falar de sistema fechado, falar que o coágulo segura as plaquetas e tudo mais, a gente começa a falar contra outras modalidades de produtos autólogos. O plasma de quarta geração, por exemplo, onde você faz a retração de um coágulo e tira somente a fase líquida para fazer o estímulo. Ali não tem célula, ali só tem fatores de crescimento. Então, existe N formas de se fazer esse estímulo. Com fibrina, sem fibrina, com célula, sem célula. Ativação com cloreto de cálcio. Há muito tempo que eu não uso para o meu trabalho, que é fazer isso aqui. Né?
esse coágulo de fibrina aqui não leva gliconato de cálcio, nem nada. Isso aqui a gente ativa com soro. Soro tem cálcio e soro tem trombina, que são fundamentais para a coagulação. Então, nós vamos ajustando a nossa prática clínica. Para injetar num paciente, você vai usar que quantidade de soro para que quantidade de plasma? Não sei. Tem que testar. Depende do tempo de coagulação de cada um, depende do tempo da contagem de célula de cada um, do tempo de protrombina de cada um, depende de uma série de coisas, do seu tempo de manipulação. Eu uso um volume aí, vai de 25% de soro em relação ao meu volume de PRP. E ele coagula rapidamente. Agora, se eu precisar retardar isso mais, eu posso fazer esse ajuste conforme a minha necessidade. E isso necessita estudo, necessita experiência e precisa de hands-on. É testar. Eu tiro sangue da minha esposa, tiro sangue da minha mãe, tiro sangue meu, para ficar testando o protocolo para oferecer o melhor possível e ter sempre resultados no mais alto nível possível. Certo? Então, essa conversa que eu tive a oportunidade de ter com vocês, um pouquinho, para mostrar um pouquinho, bem resumidamente, do que se trata o PRF, e nós já juramos por Deus que nós não vamos mais chamar de plasma rico em fibrina, né? E que o PRF e o PRP são instituições separadas. Um provavelmente nasceu a partir do outro, mas se nós analisarmos de maneira bastante pragmática, com olhos de quem quer ver, nós vamos ver que eles são diferentes e muitas vezes complementares, certo? Deixar registrado também que essa questão da química para o PRP até agora não me convenceu, não me convence. E enquanto não sair um estudo que mostre alguma coisa realmente que seja muito, que seja, vamos dizer assim, que seja tão bonito e intenso quanto os resultados da doutora Ana, eu não vou acreditar. É, isso aí. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, mostrando um pouquinho do meu trabalho, do que a MPHD Bioestimuladores Autólogos faz no mercado aqui no Rio de Janeiro, no atendimento a implantodontistas e a ROF. E agradecer muito, imensamente, a Priscila e a Tabita pelo convite, pela oportunidade de poder falar no meio de tantas feras, de tanta gente boa. Agradecer à doutora Ana e ao doutor Néstor Coronel pelo tanto que eles me ensinaram nessa maratona, né? E eu vi que depois de 15 anos de trabalho, eu tenho tanta coisa para aprender ainda que a vontade que me dá é botar a mochila nas costas e ir lá para a Venezuela e para a Argentina para ver isso tudo de perto e poder participar um pouco da minha contribuição para isso tudo. Matheus, aqui a doutora Ana colocou, eu achei bem interessante, ó. Toda a química também está nas bolsas de coleta de sangue. Sim, sim. Isso, né? Ninguém mais vai tomar transfusão de sangue agora porque tem química. Uhum. Porque tem citrata, sabe? Ninguém mais vai... Eu acho muito mais bonito e honrado a gente chegar à conclusão que o PRF oferece resultados melhores para certas coisas, que a legislação brasileira muito... ela exige que seja um sistema fechado, portanto, se não tiver um sistema de usar o PRP de maneira fechada, enfim... o Nestor está online também, vou abrir aqui para a Ana e para o Nestor. Que legal. Olá, Nestor. Cadê a Ana? Olá, doutora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Excelente, doutor. Genial. Todo muy bueno.
estaba en otro curso, pero ya pude incorporarme en este momento. Excelente todo lo que pude escuchar. Ahora também consegue falar, doutora Ana? Vou colocar acá. Um instante. Agora sim. Temos todos os speakers juntos. Aham. Tá bom, tá bom. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Hola, doctora Ana. Muy interesante, Mateus, lo tuyo. Súper interesante. Te obrigado. felicito, muy lindo, muy lindo. Muito obrigado. E eu gostaria de complementar também que nós estamos, pelo que eu posso acompanhar, né, dentro dos grupos aí que estamos seguindo em Telegram, enfim, em todas as mídias, estamos conseguindo formar um grupo forte e que me parece que tem um direcionamento em relação a todas essas teorias, em todas essas em tudo que se coloca de empecilhos que, na minha visão, são empecilhos nitidamente apenas comerciais, mas que, ok, nós estamos aqui, temos um discurso em comum, e isso me deixa muito feliz, porque eu hoje trabalho, meu grupo hoje trabalha com uma carteira de mais ou menos 300 cirurgiões dentistas ativos, e o que a gente vê é que as pessoas não estão comprando conceitos, não estão comprando ideias, estão comprando falas, estão comprando coisas soltas que estão por aí, e muitas delas com pouco ou nenhum sentido científico ainda. Então, eu acho que nós temos um grupo forte, capaz de gerar material suficiente para fazer parte da vanguarda do que é o uso de autólogos. É isso aí. Isso não, e é importante a gente ver, que a gente percebeu essa semana que é um grupo, pelo menos esse pouquinho que a gente conseguiu convidar, que foi a doutora Ana, você e o doutor Nestor, são pessoas com experiência. Então, o que se fala por alguns, o que é dito por alguns, porque não se tem embasamento, não se faz isso há muito tempo. Não, isso não é verdade. Isso, muitos já trabalham, como vocês viram, com isso há muitos anos, então se tem embasamento, se tem estudo, pessoas com resultado. Ontem o Dr. Nestor apresentou toda a parte dele de anos de trabalho com plasma também, com plasma preenchedor. Então, assim, tudo que a gente tenta no nosso grupo é buscar realmente o embasamento científico. E como a gente não tem em alguns tratamentos, como plasma gel, algo descrito, a gente buscou quem já trabalha há anos com isso, quem já tem experiência, sim, e pode falar alguma coisa sobre isso. Maravilha. A observação é a mãe de tudo. Isso, exatamente. Então, a gente não está tratando de procedimentos sem embasamento científico, não. Maravilha. Muito feliz em participar disso tudo. Está tentando falar, mas está sem voz. Aqui, para mim, parece que está bloqueado o microfone. Ela e o Nestor. Nestor também está tentando falar. Está bloqueado também. Peraí, deixa eu desbloquear. Agora sim, Nestor. Ahora sí, excelente, Doc. Me parece que este maratón ha sido extraordinario, igual que el anterior, y la idea es esa, la idea es tener un grupo de disertación sobre las indicaciones, contraindicaciones, las bondades, las técnicas que han demostrado ser más seguras, más beneficiosas, tanto con el plasma bioestimulante como el plasma para filler. Y esta iniciativa, la doctora Priscila, la doctora Tabitha, de todos ustedes realmente me van a faltar nombres,
pero me parece que es una extraordinaria idea y esto debe repetirse con muchísimas veces al año, porque cada día, cada mes están aprendiendo o están apareciendo nuevos resultados, modificándose las técnicas, perfeccionándose las técnicas. Así que estoy totalmente de acuerdo y aplaudo esta iniciativa de todos los participantes, tanto expositores como a nivel de alumnado, por decirlo de alguna manera. Así que, doctor, perfecto. Todo está extraordinario. Muy bueno, doctora. Ahora, como hoy es el último día, nosotros gostaríamos de hacer una invitación, yo no sé si Invitación. Está bien. para yo, doutor Mateus, doutora Priscila, para doutor Nestor e também Ana, para o Brasil, que tem termos grande provavelmente de alto no Brasil. Queremos cambiar. Está dando para escutar, tá? Agora sim. Porque queremos cambiar, cambiar não, pero mostrar a todas as pessoas o que é isso, o que é SPRF, o que é SPRP, o que podemos fazer. Então, doutor Nestor, doutora Ana, gostaríamos de ir para La Playa, acá em Brasil, acá em Rio. Sí, Para el meeting. sí, muito gostosa, muito gostosa. Espera aí que o Nestor quer falar. Vai, Priscila, continue. Sí, sí, muy bueno. Y Anotado en esa playa, Sí. Por isso, eu, a doutora Tabita e doutor Mateus pensamos em invitá-los para que venham para o nosso meeting. Aí depois conversamos para que todos sepam que em setembro estamos pensando em fazer o meeting e gostaríamos de invitar o doutor Néstor e doutora Ana para participar. Un placer y un honor. Con todo orgullo estaremos allá, doctora. E todas as pessoas de outros países, como Chile, como Venezuela, como Peru, como Colômbia, todos. Bolívia, que hablar agora. Excelente, toda América, realmente. Ok. Será um meeting maravilhoso, com certeza. Seguro que sim. No Brasil. Então tá, então foi um prazer. Foi uma semana aí de conteúdo intenso para todos, mas eu acredito que ninguém saiu igual depois dessa semana, né? Os conceitos de PRP, PRF, vamos sair dessa quarentena mais bem informados. Né? Então é isso, pessoal. Vamos tomar a foto final? Vamos. Agora eu vou fazer o vídeo final com todos os participantes. Aí, todos liguem a câmera. Isso. ¿Sabe el número de WhatsApp? Sí. E assim, por favor. Perfeito. A todos os participantes. Perfecto. Bueno, te doy la dirección. Es San Lorenzo. Listo. 2526. Tchau.